Trabalhador acidentado ganha indenização após acordo realizado em audiência em hospital em Porto Velho. E na entrevista eu converso com Lorena Porto, procuradora do trabalho em Guarulhos, São Paulo, e também com Ricardo Brito Pereira, procurador regional do trabalho da PGT em Brasília, que falam sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em grandes obras, agora no Justiça e Cidadania. Trabalhador acidentado ganha indenização após acordo realizado em audiência em hospital em Porto Velho. Foi nesta fazenda que um acidente mudou a vida do senhor Valmar Felício. Quando trabalhava na obra de um curral, despencou de uma altura de 5 metros. A pancada lesionou sua coluna vertebral e o deixou paralítico. Essa vida aqui eu não quero para ninguém, que isso aqui é uma situação feia aqui mesmo. É triste isso aqui, ó. Não tem nem o que dizer aqui. Que isso é sofrimento, né? Desde o acidente em novembro de 2010, Valmar esteve internado em vários hospitais de Porto Velho. E foi aqui, no Hospital de Base, que a Justiça do Trabalho veio ao seu encontro e trouxe o acesso à justiça para a solução do seu caso. A 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho instalou sala de audiência em um dos corredores do bloco hospitalar para julgar o pedido de indenização por danos morais e materiais. E logo veio a primeira dificuldade. O paciente não era localizado. Isso porque, no controle do hospital, ele já estava de alta médica há mais de 4 meses. Porém, ainda estava internado para tratar de lesões na pele ocasionadas pelo longo período acamado. Já no início da audiência, o reclamado Acelino Leon fez a proposta de conciliação, sendo acertado o pagamento de R$25 mil a título de indenização. O juiz do trabalho substituto destacou o acesso à justiça como dever constitucional do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho não pode ficar parada. O Poder Judiciário como um todo tem a função precípua de ir até os últimos rincões do país. Não é à toa que a 14ª região é conhecida por fazer muitas audiências em que se vai de avião, de barco, e aqui na capital não poderia ser diferente. E ainda afirmou que a conciliação foi a melhor solução para o caso. Eu acredito que sempre a pacificação social é a melhor opção, na medida em que todas as partes se dão por satisfeitas. Normalmente uma sentença deixa pelo menos uma das partes insatisfeita e a regra geral é que ninguém fique feliz com a decisão que o juiz dá ao final de um processo. Nesse caso específico, havia algumas peculiaridades, algumas dificuldades em termos de prova e foi interessante sim que nós fizéssemos essa conciliação para que o senhor Valmar ficasse de alguma maneira resguardado. Mas eu achei bom, né? Porque eu não podia ir lá, né? E tinha que vir aqui, né? Aí o juiz marcou aqui uma audiência. O Acelino veio aí e desmarcou, né? Falou que eu não estava aqui. Aí marcou outra. E essa deu certo, né? Bom, depois dessa matéria sobre acidente de trabalho, nada mais importante também do que fazer aqui agora uma entrevista, um bate-papo com procuradores do trabalho. Eu vou falar com a doutora Lorena, que é procuradora do trabalho de Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vinda ao programa, doutora Lorena Porto. Obrigada. Seja bem-vinda ao programa. E também ao doutor Ricardo Brito Pereira, que ele é procurador regional do trabalho, que é da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. E também ele é orientador pedagógico do curso sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho nas grandes obras. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado. Os senhores estão aqui em Rondônia agora participando exatamente de um curso sobre essa atuação do Ministério Público do Trabalho nas grandes obras. E aqui em Rondônia, que está sediando aqui, na verdade, 2 grandes obras, que são as usinas de Santo Antônio e Giral, a usina do Madeira. Eu começo aqui com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, como que a importância desse curso que está sendo realizado aqui em Porto Velho? Esse curso ele tem uma parte teórica e uma parte prática. E Porto Velho foi escolhido justamente para a realização dessa parte prática, né? A visita que nós fizemos ontem à usina de Giral para detectar alguns problemas, alguns possíveis problemas numa atuação do Ministério Público do Trabalho, né? A atividade é pedagógica, então não houve nenhuma autuação, nenhuma tomada de providências, mas
os empregadores, os responsáveis pelas empresas, foram avisados de irregularidades que poderiam colocar em risco a vida de trabalhadores. E isso, lamentavelmente, está sendo uma notícia recorrente, né, nos jornais. Todo dia há um problema de um acidente de trabalho, às vezes com mortes de trabalhadores, né? Recentemente houve uma morte anteontem, há 1 ou 2 semanas houve uma morte de trabalhador em geral. Então realmente falta muito por fazer. As empresas têm que tomar todas as providências para que o ambiente de trabalho seja o mais seguro possível, e essa atuação do Ministério Público junto com o Ministério do Trabalho e com a atuação também do Poder Judiciário para dar resposta às ações, né, deve criar um ambiente propício para a realização dessas obras. É importante verificar que o aspecto econômico, né, realmente há um interesse da população que essas obras sejam concluídas o mais rápido possível, mas esse interesse econômico não pode prevalecer em relação à vida do trabalhador, que é o bem mais importante previsto na Constituição. Então é em razão disso que o Ministério Público tem essa grande responsabilidade, junto com os outros atores, de conseguir um ambiente do trabalho saudável e seguro. Doutora Lorena Porto, que é procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, a senhora acredita que a questão terceirização nessas grandes obras, em todas as obras, a senhora acredita que isso tem alguma razão de precarizar, por exemplo, as relações de trabalho? Sim, porque a terceirização, primeiramente, nós temos que analisar se ela é lícita ou não, ou seja, se ela está respeitando as exigências impostas pela ordem jurídica, pelo direito ou não. No caso da terceirização ocorrida nessas obras, e principalmente nas grandes obras, nós temos o problema na parte da construção civil. Por quê? Porque por meio de contratos de empreitada, de subempreitadas, a grande construtora, que foi originariamente contratada para realizar aquela obra, ela acaba por repassar para outras empresas menores a realização da atividade em si, da própria obra. E, na verdade, ela é parte, você construir, é parte do objeto social da própria construtora. Então, é uma atividade fim da própria construtora, que nos termos da súmula número 331 do TST, que fala exatamente da terceirização, não é possível se terceirizar a atividade fim. É claro que se entra na discussão jurisprudencial, que por se tratar de um contrato de empreitada, boa parte da jurisprudência entende que seria possível o repasse dessas atividades, mas sendo uma forma de terceirização, ela tem que respeitar a súmula 331, ou seja, se é construção, é objeto social da construtora, não poderia ser repassada para outras empresas. Então já começa a partir daí, da própria ilicitude da terceirização em si. E por que a terceirização ela acaba implicando precarização? Porque essas atividades são repassadas a empresas menores, que têm uma menor capacidade econômica e que normalmente elas não capacitam os seus trabalhadores, não fornecem a necessária formação contra os riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho e não dotam o meio ambiente de trabalho de equipamentos de proteção coletiva, porque tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego que têm que ser cumpridas pelas empresas para garantir a vida e a integridade física dos trabalhadores. Então, na parte da construção civil, nós temos a ANR 18, norma regulamentadora 18, com relação às instalações elétricas, que é um outro problema que nós estamos tendo nessas usinas, temos a ANR 12, as máquinas e equipamentos também, ANR 10, e nós verificamos, inclusive nessa visita que foi feita ontem, que vários aspectos dessas normas regulamentadoras não estão sendo cumpridas no local de trabalho. Doutor Ricardo, até inclusive estava na agenda desse curso aqui uma visita nos canteiros de obras e ontem os procuradores visitaram uma das obras, aliás a maior das duas, né, aqui em Porto Velho, a usina de Jirau, se não me engano. E qual foi, quer dizer, algum impacto do tamanho da obra, enfim, como que aconteceu essa visita, sobre a ótica do Ministério Público, o que observou? Foi um dia inteiro de visita, saímos muito cedo aqui de Porto Velho, né? Tem o percurso, que é relativamente longo, e tem todo o deslocamento também no empreendimento, né? Que é um deslocamento que demanda algum tempo.
Então, evidentemente, nós não conseguimos visitar toda a obra, mas visitamos pontos importantíssimos em que foi possível aos procuradores, né, ter uma noção dos desafios que nós temos pela frente aí, nessa atuação que se intensifica agora com o elevado número de grandes obras em nosso país. Todas as obras do PAC, Copa das Confederações, Copa do Mundo, então agora, e a necessidade de se criar infraestrutura. Temos aí um problema com infraestrutura, então possivelmente por muito tempo vamos ter grandes obras e essa atuação do Ministério Público em grandes obras. Então, foi muito importante a visita porque nós vimos, logo vários não conheciam a usina, então tiveram a oportunidade de conhecer, e também não é aquela visita do turista, que vai, sim, conhece a parte boa, a gente junto com outro olhar, o auditor fiscal, conseguimos detectar vários problemas do que realmente aconteceria no dia a dia da atuação institucional. Nós vamos agora para um breve intervalo e a gente já volta para falar um pouco também sobre a questão de acidentes e prevenção de acidentes e até mesmo sobre a atuação dos sindicatos da categoria, o sindicato da categoria, e que é uma obra que com mais de 20 mil trabalhadores, como que na ótica do Ministério Público está a atuação sindical. Nós vamos a um breve intervalo e eu estou conversando com Lorena Porto, que é procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, e também com o Dr. Ricardo Brito Pereira, que é procurador regional do Trabalho e do MPT, da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com Lorena Porto. Ela é procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, e também com o procurador regional do Trabalho da Procuradoria-Geral do Trabalho de Brasília, Ricardo Brito Pereira. Estamos falando sobre a atuação do Ministério Público, especialmente em grandes obras. Deixei aberto aqui uma pergunta do primeiro para o segundo bloco com relação à prevenção de acidente, E eu volto aqui com o Dr. Ricardo com relação a isso. Nessas visitas que os senhores têm feito às obras, não só essas grandes, mas médias obras também em todo o país, agora como o senhor bem citou, com relação aos estádios para a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e o Ministério Público tem sido um vigilante disso, E como que o senhor vê essa questão da prevenção de acidente? Melhorou a prevenção de acidente, doutor Ricardo? Olha, tem melhorado, Tem uma atuação desde o início da obra e muitas vezes a necessidade de ajuizar ações e as empresas acabam tendo que se ajustar. Mas, em razão dessa pressão que existe para a conclusão da obra, a gente verifica que muito do que é determinado acaba deixando de ser observado pela empresa. Giral, por exemplo, nós fizemos uma força-tarefa no Ministério Público do Trabalho em julho de 2011. Todos esses problemas que nós verificamos agora já tínhamos verificado naquela ocasião. Ajuizamos várias ações e muitas vezes o judiciário, ele não tendo contato direto com a situação, com o risco, ele acaba envolvido num tecnicismo e deixando de resolver o problema. Nós temos aí, agora mesmo estavam comentando no curso, que algumas ações que foram ajuizadas naquela ocasião estão aí para uma análise inicial. Uma teve a denegação da tutela antecipada, que seria conceder aquela medida imediatamente para resolver aquele problema de maneira emergencial, e trabalhadores estão morrendo. Então, é importante que o judiciário tenha essa noção. Talvez se ele tivesse concedido a medida naquela ocasião, é aquilo que eu falei, patrimônio é importante, o prosseguimento da obra é importante, mas não pode jamais colocar em risco a vida do trabalhador. Então, o judiciário ele tem que ser um aliado importante nesse momento, porque a empresa, tendo esses exemplos, ela acaba confiando na impunidade. Então fala, não, isso aqui vamos arriscar. A gente vai levando, provavelmente não vai acontecer nada, se acontecer a gente dá um jeito, limpa aqui, corre e tal, tenta inventar uma história. Pois é, então é isso que a gente não pode, tem que ter uma demonstração por parte das instituições, principalmente das instituições públicas, de que o negócio é seríssimo e que se a empresa realmente
banalizar as normas de segurança no trabalho e saúde no trabalho, ela vai ter um problema seríssimo. Isso vai custar muito mais do que, né, o que ela vai economizar com essa correria toda e o descaso com a legislação trabalhista. E a relação capital-trabalho fica né, desbalanceada. Doutora Lorena, e a senhora falava um pouco aqui com relação à responsabilidade solidária e à subsidiária. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, essa questão da responsabilidade solidária. Quando é obra pública, qual é a diferença que tem exatamente na resposta? Se uma empreiteira, se uma empresa contratada, ela por algum motivo ela não cumpriu as normas trabalhistas de acidente, por exemplo, a responsabilidade disso com relação a obras públicas e a privada, há uma diferença com relação a essa responsabilidade? Bem, no caso de o tomador de serviço for um ente público, certo, uma empresa da administração pública indireta ou a própria administração pública, se ela for o tomador de serviço, nós temos um problema porque a súmula número 331 do TST, ela foi alterada a partir de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal, o STF, proferiu na ação direta de constitucionalidade 16. Porque ao afirmar, quando o STF nessa ação afirmou que o artigo 71 da Lei de Licitações ele era constitucional, ele afirmou que, na verdade, para a administração pública ela ser responsabilizada por uma irregularidade cometida pela sua contratada, pela empresa contratada, era necessário demonstrar a culpa do ente público na escolha, na fase de licitação, na escolha dessa empresa a ser contratada, e também a culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, no caso, por parte da sua contratada. Então isso gera um problema, porque além da responsabilidade ser subsidiária, nos termos da súmula, o TST, a partir dessa decisão do STF, alterou a súmula para exigir também a comprovação da culpa do ente público, para ele ser responsabilizado. Então você gera situações em que o trabalhador acaba desamparado, porque ele aciona diretamente a sua empregadora direta, que é a prestadora de serviço, por vezes não consegue a satisfação do seu direito junto a essa prestadora de serviço, porque muitas vezes não é uma empresa idônea, não tem patrimônio suficiente para assegurar a satisfação daquele crédito, e ele resta impossibilitado de obter essa responsabilização do ente público porque não houve a comprovação da culpa processualmente. Bom, tá certo, nós vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com a Procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, Lorena Porto, e também com o Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria-Geral do Trabalho de Brasília, Dr. Ricardo Brito Pereira, que também é orientador pedagógico do curso de atuação do Ministério Público do Trabalho em Grandes Obras. O Justiça e Cidadania volta já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco aqui do Justiça e Cidadania. Eu estou conversando com a Procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, que é Lorena Porto, e também com o Ricardo Brito Pereira, que é Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria-Geral do Trabalho de Brasília e também orientador pedagógico do curso MPT nas Grandes Obras, que o curso está acontecendo em Rondônia, por isso que nós estamos aqui, nos encontramos em Porto Velho para essa gravação. E, doutor Ricardo, a atuação do Ministério Público do Trabalho, ele não se prende, lógico, apenas e tão somente em acidentes de trabalho, né? E quais os ramos de atuação, eu digo, as coordenadorias do Ministério Público do Trabalho hoje em todo o país? Bom, toda atividade desenvolvida numa grande obra diz respeito às coordenadorias do Ministério Público, em geral a todas as coordenadorias, são as áreas prioritárias. Então nós temos, até estávamos vendo no curso, problema de redução à condição análoga de escravo. Por incrível que pareça, acontece numa obra e trabalhadores são resgatados também, como ocorre no meio rural.
existe uma coordenadoria chamada CONAET que cuida dessa questão, trabalha em condições análogas às de escravo. E só nesse tema, o Ministério Público do Trabalho já teve uma atuação muito forte nisso, também em Rondônia tem atuação, inclusive resgatando às vezes até 400 pessoas de uma vez, com relação a essa questão análoga. Hoje é recorrente no Brasil ainda? Ainda existe muito problema, tanto na área rural e agora essa novidade. Na área urbana também nós temos uma incidência grande de trabalhadores reduzidos a condições análogas de escravos. Em grandes obras, né, na área da construção civil, porque é necessário regimentar trabalhadores de outras localidades, aí tem a figura do gado, tudo isso é relatado também agora no meio urbano, não só no meio rural. Porque nesse caso as obras, os tomadores de serviço, eles acabam trazendo de outros estados, do Nordeste, do Brasil inteiro, transportam e às vezes nem sempre dão assistência necessária até para uma possível volta, e não só isso, né, mas também a própria condição, né? E as outras coordenadorias? E não é só para complementar essa parte, não é só na construção civil, não. Nós tivemos exemplo recente aí em São Paulo, nas confecções, em que há uma incidência enorme de trabalho escravo de bolivianos. Pois é. Então você vê que isso está entrando no meio urbano, né? Então, para a sociedade, para o trabalhador, isso é muito cruel. E para o Ministério Público atuar, quer dizer, é importante que haja tipo de comunicado oficial, uma pessoa que sabe que em determinado local está acontecendo alguma situação desta, ele pode procurar o Ministério Público, a Procuradoria Regional? Pode. O Ministério Público tem vários meios de comunicação para que essas violações cheguem ao seu conhecimento e não há nenhuma formalidade para iniciar a atuação. O procurador pode até de ofício, tomando conhecimento da situação, por meio de notícia ou qualquer outro meio, ele pode começar a investigação, tomar as medidas necessárias para evitar as violações. E as outras coordenadorias do Ministério Público? Bom, são 8 coordenadorias, né? Em várias áreas importantes. Temos a coordenadoria de promoção da liberdade sindical, que cuida dessa parte de organização e ação coletiva dos trabalhadores, né, uma coordenadoria mais nova, que foi criada em 2009, mas temos outras também que tratam da proibição de discriminação, proibição de trabalho infantil, né, e ajuste do trabalho do adolescente. Temos coordenadorias que tratam da questão da administração pública, coordenadorias que tratam da fraude nos contratos de trabalho, essa questão da terceirização, da pejotização, né, que é contratação de trabalhadores por meio de pessoas jurídicas unipessoais e aí para fraudar a legislação. Então temos uma coordenadoria que cuida das questões nos portos, que hoje em dia é uma atividade que vem aumentando bastante também. Tem uma medida provisória recente aí que gerou aí uma grande mudança nas relações de trabalho, então tem um acompanhamento do Ministério Público também nessas questões. São várias as coordenadorias, várias as atuações e as áreas de interesse, né, que uma atividade, como numa grande obra, desperta em relação a essa atuação. A doutora Lorena até falava durante o intervalo que recentemente ela registrou que o TRT da 14ª Região teve uma decisão exatamente com relação a isso, a responsabilidade subsidiária ou solidária. Sim, porque na verdade a tomadora foi no caso da obra de Jirau, da usina hidrelétrica de Jirau, que a concessionária, que é a SBR, ela alegava em suas defesas processuais que, sendo a dona da obra, se aplicaria uma orientação jurisprudencial número 191 do TST, que diz que a dona da obra ela não teria responsabilidade pelas irregularidades trabalhistas praticadas por suas subcontratadas, contratados, subcontratadas, salvo se ela fosse uma construtora e uma incorporadora. Então a empresa sempre alegava essa orientação jurisprudencial para se eximir da responsabilidade. E numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho aqui de Rondônia, da 14ª Região, se comprovou que, na verdade, houve uma alteração. Foram vários os documentos juntados. Houve uma alteração no próprio contrato social da empresa, que ela excluiu uma cláusula que previa que era parte do seu objeto social a construção de barragens, de estruturas de construção civil em usinas hidrelétricas, e por meio de toda essa documentação o Ministério Público comprovou a necessidade de se responsabilizar solidariamente a ESBR pelas irregularidades praticadas pelas suas subcontratadas. E o TRT
daqui de Rondônia, da 14ª Região, reconheceu, numa decisão proferida nessa ação civil pública, a responsabilidade solidária da SBR. E essa decisão está sendo replicada agora em ações individuais ajuizadas pelos empregados, pelos trabalhadores dessas subcontratadas da SBR. Bom, caminhando para o final aqui, eu tinha chamado aqui que a gente ia falar um pouco sobre a atuação dos sindicatos. Nós temos mais 2 minutinhos para encerrar o programa. Doutor Ricardo, e como que o senhor vê a atuação dos sindicatos nessas grandes obras? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui só da construção civil tem mais de 25 mil, 20 e poucos mil, 25 mil, aproximadamente 25 mil trabalhadores só nessas 2 usinas, e não só isso, mas também da cidade, das construções também fora das grandes obras. Como que o senhor tem visto a atuação dos sindicatos? Ela tem correspondido à necessidade da atenção aos trabalhadores sindicalizados? Lamentavelmente não. Esse é um problema geral em nosso país. Nós temos um sistema de organização sindical que resgatou, ou preservou alguns elementos do sistema autoritário, corporativista, que é a proibição de criação de mais de um sindicato numa base territorial e a contribuição sindical obrigatória, ou seja, o trabalhador contribui para o sindicato independentemente de ser filiado ou não à entidade. Tá? E esse problema ele adquire uma evidência muito grande numa grande obra, porque são, como foi comentado, 20, 30 mil trabalhadores. Imagina quanto isso gera de receita para uma entidade sindical. Exatamente. Então, o que a gente observa nessas grandes obras, os sindicatos estão disputando essa receita e não estão defendendo adequadamente os trabalhadores. Tá? É uma briga aí, é noticiado que há uma briga entre as centrais sindicais para a dominação dessas grandes obras aqui em Porto Velho, em Rondônia, em Jirau, em Santo Antônio, e começa também em outros estados, em Belo Monte, a mesma disputa. Então a gente percebe que a questão está mal resolvida. O executivo ele fez um acordo nacional, mas inseriu um dispositivo em que o sindicato indica o representante dos trabalhadores na obra. Isso vai de encontro à proposta do Ministério Público, que é a aplicação e implementação do artigo 11 da Constituição, que diz que o trabalhador representante nas grandes obras ele tem que ser eleito por todos os trabalhadores. Tá? Então é isso que o Ministério Público vem defendendo, é o projeto 200 da Conales, e que deve ser observado principalmente nas grandes obras, porque a Constituição fala que isso deve ocorrer nas empresas com mais de 200 empregados. Então o Executivo tem que rever esse acordo nacional e estabelecer que se cumpra o artigo 11, não que o sindicato que está nessa briga está preocupado muito com a receita, indique representante que vai manter a situação como está. A preocupação, se tivesse a mesma preocupação para defender os trabalhadores, estaria em boa proporção, né? Nós estamos aqui encerrando o programa. Eu quero agradecer aqui o doutor Ricardo José Brito Pereira, que é Procurador-Geral do Trabalho da PGT, da Procurador Regional do Trabalho, da Procuradoria-Geral do Trabalho de Brasília, e também orientador pedagógico desse curso de atuação do MPT nas grandes obras. E também agradecer aqui a doutora Lorena Porto, que é Procuradora do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, aqui, que hoje falou exatamente sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, não só aqui em Rondônia e Acre, nas grandes obras, mas também de uma forma geral em todo o país. Agradeço imensamente. E o Justiça e Cidadania, você também pode fazer a sua sugestão de pauta pelo e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas redes sociais que está aí no seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.